A natureza como sala de aula. Por que chamar a atenção do design para a educação ambiental no ensino básico? Meu nome é Mariane Lachmann, nasci no Rio de Janeiro e atualmente moro em Correias, distrito de Petrópolis, município que fica a 100 quilômetros do Rio. Desde março de 2020, desenvolvemos uma pesquisa sobre educação ambiental no Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação, o LIDE, sob orientação da professora doutora Rita Maria de Souza Couto e co-orientação da professora doutora Roberta Portas, no âmbito do programa de pós-graduação em design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Este trabalho parte dos diários de campo da pesquisa de doutorado intitulada Redes de Parcerias e a Viabilização de Atividades Regulares na Natureza com alunos da Rede Pública Municipal de Petrópolis. Propõe articular as abordagens do design em parceria no processo de viabilização de atividades intra- e extramuros em escolas da rede municipal por meio de 3 recortes nos diários de campo: a tecelagem com redes de parcerias locais, as opções metodológicas adotadas e a revelação aos alunos da natureza como sala de aula. Esperamos iluminar as múltiplas faces da metodologia do design em parceria da PUC-Rio, que guia os trabalhos de campo de nossa pesquisa, enfocando o caminho percorrido para viabilizar atividades regulares na natureza no ensino fundamental 1. As referidas escolas ficam em comunidades populosas dentro da área de preservação ambiental da região serrana de Petrópolis, a APA Petrópolis, que é a primeira unidade de conservação de uso sustentável do Brasil, constituída em 1982. Nessa região, a pressão antrópica conjugada a carências de infraestrutura de serviços, saneamento básico, habitação, geração de emprego e renda e de transportes públicos, esculpe a questão da educação, elemento-chave no processo de geração de empatia com a causa da conservação da natureza. Cerca de 80% do município de Petrópolis é coberto por áreas protegidas, unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Apesar disso, as escolas municipais não realizam atividades regulares na natureza. Como poderão ser sustentadas iniciativas de conservação sem que os alunos efetivamente conheçam a natureza que os cerca? Como poderão os alunos conhecer e criar laços afetivos com áreas protegidas sem que as escolas incluam essas iniciativas em suas atividades regulares, curriculares ou extracurriculares? A preservação da natureza, sobretudo a sustentabilidade dessa proteção, está na Constituição Federal do Brasil, no artigo 225, inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Para isso, é fundamental gerar com e nas crianças empatia, encantamento e comprometimento com a causa da conservação. Por isso, ações de educação ambiental precisam ser parte das rotinas das escolas, que, por sua vez, devem fortalecer e valorizar redes de parcerias locais de cunho comunitário, constituídas por associações de moradores, de produtores rurais, escola municipal, posto de saúde e movimentos da sociedade civil organizada, porque representam um fator-chave para a regularidade dessas atividades. Desde a publicação do relatório Brundtland, em 1987, que cunhou o termo desenvolvimento sustentável, as questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade da vida no planeta têm ocupado o centro das pautas da ONU e avançaram significativamente desde a pandemia de Covid-19. O enfrentamento da ameaça de extinção em massa decorrente de mudanças climáticas requer sistemas complexos e interdependentes, projetos interligados, estruturados como partes de engrenagens sofisticadas que atuam em conjunto para lidar com as complexidades de nossa realidade. Nesse sentido, em dezembro de 2022,
a Secretaria Municipal de Petrópolis lançou um desafio aos diretores das escolas da rede pública: trabalhar transversalmente os objetivos de desenvolvimento sustentável no ano letivo de 2023, com atividades regulares na natureza e redes de parcerias locais. Este vídeo busca também encantar outras redes comprometidas com a educação de crianças e a preservação da natureza para que se articulem e venham contribuir para esta causa. A conexão com as diretoras das escolas municipais ocorreu por meio de redes de voluntários e apoiadores dessas escolas. Paralelamente, os trabalhos de campo foram interligados a outros projetos em rede, como parte de iniciativas realizadas pela coletividade, gerando empatia e solidariedade em tempos extraordinários, de anos pandêmicos e de enchentes no verão de 2022, que devastaram o centro de Petrópolis. Em agosto de 2022, essa atmosfera foi responsável pelo comprometimento da equipe de educação ambiental do Serviço Social do Comércio, o SESC, com os trabalhos de campo. A entrada do SESC foi decisiva para viabilizar as atividades extramuros na horta comunitária e remanescente florestal do bairro. A partir de setembro e até o final do ano letivo, o SESC dedicou um educador ambiental para as atividades em estreita colaboração conosco. A metodologia do design em parceria, que enfoca a realização de cada etapa do projetar em conjunto com as partes interessadas, foi determinante para que a escolha dos polos das redes fosse a mais acertada. A rapidez, agilidade e precisão de comunicação e transmissão de informações viabilizou recursos humanos, financeiros e acadêmicos, tornando possível levar as crianças para atividades regulares na natureza. Os trabalhos de campo começaram em maio de 2022, exclusivamente intramuros em sala de aula, em 2 escolas do distrito de Correias, uma turma de 4º ano na Escola do Bonfim e 2 turmas de 5º ano na Escola do Bairro da Glória, cada turma com 20 alunos, uma vez por semana, durante 1 hora, totalizando 20 encontros com cada turma ao longo do ano letivo. Foram selecionadas metodologias para trazer a natureza para dentro das salas de aula. Por exemplo, quanto aos materiais. Para atender a 60 crianças por semana, optamos por materiais abundantes no território, orgânicos, sementes, favas, palhas, pinhas, folhas, etc., e inorgânicos, de reuso, papéis, cartões, embalagens, tampinhas, rolhas, latas de sardinhas, barbantes, etc. A coleta desses materiais contou com voluntários das redes. Também solicitamos impressos disponíveis nas unidades de conservação federais, mapas, pôsteres, folhetos e livros sobre as pesquisas científicas realizadas nessas áreas protegidas. Utilizamos a metodologia do design em parceria da PUC-Rio para guiar o processo de projetar com os alunos e concatenar os planos de aula, inserindo atividades lúdicas e a configuração de materiais didáticos. Os temas eram propostos pelos alunos, um tema para cada encontro. Por meio de uma dinâmica em 2 atos, cada ato com duração aproximada de 30 minutos, o tema proposto era desdobrado. No primeiro ato, o tema era registrado no quadro e fazíamos um brainstorming com os alunos, buscando conexões e relações de cada um com as ideias que emergiam na roda de conversa. O segundo ato começava com a exposição de materiais coletados na semana anterior, seguida da solicitação para que, individualmente ou em grupo, selecionassem materiais para representar plasticamente uma das ideias registradas no quadro. A partir de setembro, quando as atividades na natureza foram autorizadas pelas diretoras, os planos de aula realizavam-se em 2 encontros, para priorizar a segurança das crianças sob responsabilidade da equipe de adultos. Nos encontros imediatamente anteriores, o detalhamento das atividades na natureza era transmitido em sala de aula para informar
o que havia sido projetado em conjunto com os voluntários das redes de parcerias do bairro. A terceira opção metodológica foi a priorização de atividades lúdicas e criação de materiais didáticos com os alunos. Essa perspectiva cria condições para o desenvolvimento integral dos alunos, considerando as possibilidades de aprendizagem de suas respectivas faixas etárias. Propicia o desenvolvimento de capacidades de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social, e leva em consideração as especificidades do contexto sociocultural. O envolvimento dos alunos com os temas foi a ignição para trabalhos criativos, em geral em grupo, com trocas inspiradoras e contribuições críticas construtivas entre os grupos. Um dos maiores desafios para viabilizar as atividades na natureza, confirmar o número mínimo de 7 adultos experientes com crianças na natureza para garantir pelo menos um adulto para cada 3 crianças, foi superado com a entrada do gestor ambiental do SESC. No dia da primeira visita ao remanescente florestal do bairro e margem ciliar da represa, repleto de olhos d'água, as crianças faziam perguntas sem parar. Que árvore é essa? E esse cipó? De onde vem tanta água? E esse inseto? O que mais chamou a atenção das professoras regentes foi o interesse e atitude dos alunos especiais, que sorriam e espontaneamente participaram de todas as atividades de plantio, adubação e rega que foram propostas. A qualidade de participação de cada aluno superou as expectativas do corpo docente, sobretudo a das crianças que apresentavam no histórico escolar apatia em sala de aula. Na segunda visita, a coleta de resíduos de plástico resultou em 300 litros em menos de 15 minutos, tal o envolvimento dos alunos com o tema do combate à poluição. A quantidade de dejetos recolhidos e a indignação dos alunos demonstrou o quanto as vivências e brincadeiras realizadas ali transformavam esse espaço em lugar, que ocorre quando crianças constroem laços afetivos com determinado espaço. Ficou nítido que precisávamos transformar essa indignação em ação. Propusemos aos alunos a criação de placas de sinalização para os usuários do remanescente florestal e da represa. Em grupos de 4 ou 5, criaram as artes finais das placas, que foram gravadas em azulejos brancos de 20 centímetros por 20 centímetros, patrocinadas pela papelaria do bairro. Na última visita do ano, os alunos levaram as placas para instalação na natureza. Cada grupo escolheu o local exato para fixar sua respectiva placa. Como sempre fizemos em cada visita, os alunos verificaram o crescimento das mudas de árvores plantadas há 8 semanas e os impactos positivos de chuvas e sol na medida ideal sobre os plantios. As visitas dos alunos à natureza foram observadas por muitos moradores da comunidade, despertando empatia e interesse em colaborar com essa iniciativa. Na última visita, ganhamos 2 peixes da espécie cascudo, presente de um pai de aluno da escola que desejava ver as crianças colocarem os peixes dentro da represa para que viessem a se reproduzir e aumentar a biodiversidade do território. Os alunos exultavam e disparavam perguntas. Os peixes são macho e fêmea? Em quanto tempo poriam ovos? Em quanto tempo os ovos cresceriam? Em quanto tempo poderiam pescar? Haveria alimento suficiente para a reprodução da espécie? Essa espécie come girinos? A força e o dinamismo da causa da sustentabilidade para a vida no planeta, presentes no trabalho apresentado, mediam o valor estratégico de diálogos entre design e educação na busca de realidades sustentáveis. A realização de atividade na natureza que permitiu aos alunos vivenciarem experiências inéditas ocorreu pela persistência de diálogo com as diretoras.
A necessidade de um processo transversal para trabalhar os ODS representa um convite para ampliar o diálogo, aprofundar o que significa habitar a Terra, ser membro de um território neste planeta, agregará novas abordagens ao design e à educação, consolidando no dia a dia a relevância desse diálogo para o mundo real.